Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo e pedimos que essa palavra seja como como a espada que ela sempre é, que ela permaneça, Senhor, no coração dos teus filhos, sendo esse instrumento de circuncisão. Que o coração dos teus filhos não rejeite a palavra, mas que a palavra seja afiada nesse momento, Senhor. Sabemos que ela sempre foi e sempre será, mas sabemos que o nosso coração, muitas vezes, Senhor, não permite que todas essas coisas se estabeleçam. Por isso pedimos que o Senhor possa circuncidar o coração de cada um dos teus filhos, trazendo luz, trazendo cura, em nome de Jesus. Amém. Pode marcar. Às vezes eu atraso um pouquinho, mas eu estou sempre aqui. É nozes. Vamos lá, irmãos. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Esses encontros de quinta, é óbvio que depois da contagem do Homer acaba, a gente sempre inventa um negócio, o outro, né? A gente nunca deixa de inventar. Mas essa contagem, depois dessa contagem, a gente vai trabalhar umas outras coisas, mas esse mês eu estou trabalhando cada quinta-feira a palavra ainda concernente a- ao mês, a estrutura do mês, essa visão, né? Nós falamos, acho que foi na quinta passada, nós trouxemos isso, né? Trouxemos essa direção. Estamos hoje no dia 8 de Iar, então passou-se uma semana. E eu quero pontuar mais um pouquinho, trazer mais algumas coisas nesse sentido, nessa direção. Falamos do mês, falamos da tribo, falamos de uma característica, e principalmente o que mais fitamos é a questão da alma vazia. Uma alma vazia, ela não consegue obedecer os mandamentos, uma alma vazia, ela não consegue fluir nos mandamentos, uma alma vazia, ela está sempre à procura de alguma coisa para se saciar, então ela é insaciável. É como um deserto que, por mais que chova, ele não consegue nutrir para que esse lugar seja frutífero. Não há alimento, é uma terra seca, é uma terra estéril, é uma terra sem vida. E assim é a alma vazia de uma pessoa, assim é uma situação de um ser humano que caminha dentro dessa estrutura. Amém? Então, nós pontuamos esse fato. Né? E eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 16, do verso 13 em diante. Mateus 16, do verso 13 em diante. Todo mundo encontrou? Vamos lá? Aqui nós vamos ver a confissão de Pedro acerca de Jesus. Nós vamos ver, então, Pedro trazendo a revelação e recebendo, na verdade, a revelação de quem era Jesus. E aí, então, nós vemos ele dizendo o seguinte: indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão, Pedro. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse a ele ser o Cristo, ser ele o Cristo. Veja só, aqui nós temos um texto, para mim, fabuloso, e que nos dá uma visão bem acentuada de como sair desse vazio da alma. Veja só, todo vazio da alma, ele sempre vai ser estabelecido por aquilo que chamamos de uma alma que está diante de um domínio da orfandade. Então, a orfandade, ele sempre será o lugar do vazio. Eu quero recapitular algumas mensagens que eu já falei, né, sobre isso. Então, primeiro ponto, lembre-se. O segundo mês ele é marcado de uma palavra de Êxodo, capítulo 15, que ele diz o seguinte: se vocês atentamente ouvirem a minha voz, se vocês fizerem o que é reto aos meus olhos e guardarem os meus mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Então veja só, que te sara, né? Veja, a palavra Iar então vem: eu sou o Senhor que te sara. Mas como eu serei sarado? Ouvindo os mandamentos, fazendo o que é reto e guardando os estatutos. Esse é o modo operante para que a cura permaneça não só na minha vida física, mas em todas as estruturas. Pois bem, qual a circunstância disso? Circunstância disso é que eles tinham recebido, veja só, eles receberam a libertação, eles saíram do lugar da escravidão, porém a alma dessas pessoas ainda permanecia escrava. E esse é um fato dominante. Eu falo isso com muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, esse problema é o problema da minha vida. Eu digo: não é. O problema da tua vida é a tua alma. Porque você vai sair desse problema e você vai caçar um problema semelhante para se enfiar. Porque você precisa ser escravizado por alguém. Uma alma escrava, ela precisa estar debaixo de uma escravidão. Ela não aguenta viver em liberdade. Prova disso, nós precisamos muitas vezes seguir um regime tão violento da religião para nos manter crente. Se nós falássemos assim, ó, não tem mais igreja, aposto que poucos permaneceriam com uma disciplina de oração, jejum e leitura da palavra. Muitas vezes nós precisamos de punição. Se você não fizer isso, você vai ser expulso do ministério. Se você não fizer isso, você vai ser. Se você não fizer isso, por que muitas vezes nós precisamos disso? Muitas vezes nós precisamos disso porque já acostumamos estar debaixo de uma escravidão. Não conseguimos viver em liberdade. Você fala assim, meu irmão, você é livre. Ora a hora que você quiser. Vai no culto a hora que você quiser. Faça o que você quiser. Muitas pessoas não conseguem ter uma disciplina. Você entendeu? E falar assim, cara, eu tô aqui, eu vou continuar numa pegada de busca no sentido de oração, de jejum, de propósito, de leitura. Poucos fazem isso. Se não tiver alguém cobrando. Você entendeu? Isso determina uma alma escrava. Então, como o Senhor nos mostra isso? Eles viviam na escravidão, foram livres, eram livres agora, estavam totalmente livres, estavam indo para a terra prometida, faltou água. Primeira coisa, por que você não me deixou aqui? É melhor estar lá no deserto, no Egito. Era melhor a gente ficar lá. Pelo menos lá a gente tinha comida. Pelo menos lá a gente, na hora certa, a gente trabalhava que nem um condenado, mas na hora certa a comida estava lá. Na hora certa a água estava lá. Né? Então, é aquele negócio. Eu prefiro, como dizer, eu prefiro pelo menos, aqui pelo menos a gente. Isso é o papo do assalariado, né? Quem, quem gosta de viver debaixo do salário, né? Não, pelo menos é pouco, mas não falta. É melhor pingar do que faltar. Assim, quem gosta. Pelo menos o meu salário é minha segurança. Pelo menos eu tenho todo mês, eu tenho a segurança que meu salário está lá. Então, é mais ou menos isso, você entendeu? Todo mundo que gosta dessa questão da segurança demais, muitas vezes pode estar preso em alguma coisa. Cuidado. Por quê? Porque pelo menos eu estou aqui, não importa o restante, pelo menos eu estou aqui. Né? Aqui ainda tem as cebolas, tem os pepinos, né? Mas eu vou lá para um deserto, eu vou lá saber o que vai acontecer nesse deserto.
Pelo menos aqui eu apanho que nem um condenado, mas tem lá, né? Tem lá meus pepininhos, tem minha cebolinha, tem lá meu copo d'água. Então, a alma do escravo, como eu disse, a alma vazia, normalmente ele vai estar ligado a um precedente da orfandade. E agora volta para uma outra mensagem que já liberamos, que é a questão de o ambiente da orfandade é chamado do ambiente de Lodebar. O ambiente onde as palavras não ecoam naquele lugar. É um lugar vazio, é um lugar de solidão, é um lugar onde as palavras não ecoam e não há uma direção. Eu sempre entendo Lodebar como uma caixa acústica aonde o som não se propaga. É um lugar de isolamento. Então a pessoa está ali. Imagine, ela está aqui, mas com um capacete. E todo som não entra no ouvido dela. Ela não ouve. Então a palavra de vida, lembra que é a palavra que me cura, então a palavra não alimenta ela. Então ela está sempre vazia, está sempre sedenta, ela está sempre com fome, ela está sempre buscando buscando uma água para matar sua sede. Essa seria a palavra. Então ela está sempre faminta e com sede, faminta e com sede. E aí foi aquilo que nós falamos na quinta passada. Todo mundo que é muito faminto e com muita sede, é lógico, a gente coloca isso, eu tenho fome de Jesus, eu tenho não sei o que e tal. Mas, irmãos, isso é muito legal, depende, né? Por que que depende? Porque é muito legal por um contexto, para dizer que eu amo o Senhor, porém é muito ruim, porque quem tem muita fome, muita sede, come qualquer coisa. Pareceu comida, é comível, estou comendo, porque eu estou com fome, estou com sede. Ponto. Veja só, linkando agora com esse texto que nós estamos ministrando, veja aqui que Jesus ele dá uma palavra. Ele começa perguntando, dizendo assim: deixa eu falar uma coisa, o que que os outros estão dizendo de mim? Quem que o povo diz que eu sou? Veja, ele tá falando de duas coisas: os discípulos, que estavam sendo treinados por ele, e o povo, que ouvia ele. Então, a primeira coisa, quem que o povo diz que eu sou? Ah, o povo diz que o senhor é um profeta. Ah, o povo diz que o senhor foi Elias que ressuscitou. Ah, o povo diz que o senhor foi Jeremias. Então, assim, veja, que o povo, em nenhum momento aqui diz, ah, senhor, o povo está dizendo que o senhor é um charlatão, charlatão, né? Charlatão. Ah, o povo está dizendo aqui que o senhor é um trambiqueiro, um impostor. Não, ninguém disse isso. Todo mundo referiu a Jesus como alguém bom, um profeta. E depois eles nomeiam pessoas dignas, né? Veja só, João, que era considerado como um grande profeta, Elias, que era considerado a voz profética, Jeremias, que era também um profeta espetacular, que era respeitado pelo povo. Mas aí Jesus ele fala assim, tá, agora tirando o que o povo diz, e vocês? Qual é a revelação que vocês têm de mim? E essa daqui é o ponto que nós vamos ter que entender para que tenhamos uma alma cheia. O que me enche? O que me enche sempre está ligado à revelação. Lembre-se, o que enche o meu corpo, o que enche a minha alma e o que enche o meu espírito. Nós já ministramos essa dinâmica. O meu corpo se relaciona com a matéria, primeiro céu, a minha alma se relaciona com o cosmo, segundo céu, e o meu espírito se relaciona com o trono de Deus, terceiro céu. Então, o que que alimenta cada um? O meu corpo, ele é alimento de matéria. Eu preciso de matéria para que ele seja alimentado. Então, comida. A minha alma precisa de quê? De energia. A minha alma precisa. Eu estou usando esse termo, mas me escute com bons ouvidos, né? O que que seria essa energia? Sentimentos. A minha alma precisa ser apagada com esses sentimentos. Então, a minha alma precisa de reconhecimento. Minha alma precisa de não é bajulação, de elogios. A minha alma precisa é, é, de palavras de afirmação.
A minha alma precisa de palavras de incentivo. A minha alma precisa de validação, né? Já falamos isso. Então, veja, o que alimenta a minha alma? Esse tipo de substância, esse tipo de energia. E o que alimenta o meu espírito? O que alimenta meu espírito é luz, revelação. A palavra revelada, a palavra vindo direto do trono de Deus como uma luz, ele alimenta o meu espírito e esse então passa a trazer, ou seja, de cima para baixo. Então, da onde eu recebo? Se eu recebo do espírito, então essa luz ela vem queimando, né? Porque toda luz a gente pode colocar como um fogo também, ela vem queimando de cima para baixo. Se eu recebo só na minha alma, então eu vou receber uma energia, eu vou receber somente palavras que vão aliviar e alimentar o meu ego. E se eu recebo só no corpo, que é impossível, né? Porque a tua alma está sempre recebendo também, mas se eu recebo só no corpo, eu só fico nutrido. Então, eu estou no estado vegetativo, né? A minha alma está tá pairando para algum lugar. Então, veja só. Nós vemos, então, que ele diz, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro se antecipa e responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Só essa pergunta. Só essa resposta. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Parece uma resposta simples. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É simples. Não tem nenhuma complexidade nisso, né? Mas isso daqui, meu irmão, aponta para algo violento. E olha como isso traz uma cura instantânea. Veja, depois disso, Jesus fala o quê? Bem-aventurado tu és, Simão Bar Jonas. Irmãos, Jesus muda aqui. Ele diz: bem-aventurado és, Simão Pedro, porque até mesmo Pedro foi dado por Cristo. Você entendeu? Então, o nome que Jesus poderia falar, Simão Pedro, mas não, ele diz Simão Bar Jonas. A palavra Bar é a palavra para filho, e Jonas, então, notoriamente, deveria ser o nome do pai de Pedro. Então, seria Simão, filho de Jonas. Era, é, um, é um adjetivo muito usado. Então, esse Bar, ou Ben, mas Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas. Então, veja só, instantaneamente Jesus faz uma menção acerca da paternidade de Pedro. Quando ele tem uma revelação, instantaneamente a paternidade de Pedro é mencionada. Você é bem-aventurado, Simão, filho de Jonas. Então aqui ele já traz uma identidade. Você é filho de Jonas e você é Pedro. Então veja que Jesus também traz duas naturezas para ele. Ele trouxe duas naturezas para Jesus. Tu és o Cristo, missão, filho do Deus vivo, essência. Tu és aquele que existia desde o princípio, filho do Deus vivo, e tu és o Cristo, aquele que veio com a missão de resgatar a nossa nação. Então você é o ungido de Deus, com a missão que tanto esperávamos, mas não só isso, tu és Deus, filho do Deus vivo, com a mesma essência e natureza de Yahvé. Tu és Yahvé, tu és Yahweh, e essa natureza está dentro de ti, e você é aquele que esperávamos. Jesus imediatamente traz duas naturezas para Pedro. Você tem paternidade, você é filho de Jonas, você não é órfão, e você é Pedro, você é pedra. E sobre esse fundamento eu edifico a minha igreja. Então veja só, queridos, todas as vezes que eu alcanço a revelação de Jesus no meu espírito, automaticamente a minha identidade e a minha paternidade é definida. E eu paro de ser vazio. Então, como eu tiro os vazios da minha alma? Como eu venço essa etapa de orfandade? Como eu venço essa dinâmica do vazio? Sempre tendo a revelação da pessoa de Jesus. Eu defini quem é Jesus no meu espírito, automaticamente a minha alma
meu corpo, o meu espírito, tudo é alinhado e eu passo a receber propósito. Eu passo a andar debaixo de propósito agora. Qual é o problema do vazio? O vazio, ele não sabe quem ele é. E se o vazio não sabe quem ele se ajusta a qualquer coisa. Entendeu? Lembra que o vazio, o corpo vazio come qualquer comida, a alma vazia se ajusta a qualquer personalidade. Ele vai ter diversas facetas. Ele vai ter que se ajustar a diversos ambientes porque ele não sabe quem ele é. E toda alma vazia, ele se move por reconhecimento. Vai pegando aqui. Todo mundo que está vazio, ele sempre vai se mover por reconhecimento. Eu preciso ser nutrido, lembra? Eu preciso ser nutrido na minha alma. Eu preciso de nutrição. Então preste atenção aqui. Eu vou pegar uma palavra de Watchman. Quem já leu aquele livro, O Poder Latente da Alma, vai entender isso daqui. Veja só. Quando o Senhor cria o ser humano, o Senhor cria o ser humano como? O Senhor cria o ser humano, e esse ser humano, então, esse espírito é soprado no corpo, e então é liberado uma alma para ele, é acionado, é ativado uma alma, e ele passa a ser alma vivente. Então, na onde? Aqui que está. Você entende aqui? Não é só ser cheio do Espírito, porque eu posso receber a unção do Espírito, entre aspas, eu posso sentir o Espírito na minha alma. O fato é a identificação do Espírito. É de espírito para espírito. Você entendeu? É de espírito para espírito. Irmãos, vamos lá, vamos seguir essa linha aqui. Quando o primeiro ser humano nasce, ele nasce alma vivente. Por que ele nasce alma vivente? Porque o espírito está vivo, hein? O espírito está vivo. E se o espírito está vivo, essa alma está sendo sempre alimentada por essa palavra de Deus, e essa alma, ela passa a suprir esse corpo de tudo que ele precisa. Então a gente tem um alinhamento. O espírito vivo, que recebe luz, passa para essa alma, que é o homem. Então o homem andava por um poder violento na sua alma. Todo ser humano tem um poder fora do comum, não, fora do comum. Todo ser humano tem um poder fora do comum. O poder da alma de um ser humano é inestimável. É um poder nuclear. Todo ser humano que entende isso, ele passa a ser um ser humano diferente de todo mundo. Aí você fala assim, então eu vou buscar isso. Não, não pode. E esse é o segredo do negócio. É isso que o Atmani ele veio falando. Há um poder. Quando esse ser humano é corrompido na sua alma e esse espírito morre, o que acontece? O espírito morreu. Pum. Vamos lá. O espírito morreu. Pum. Todo o poder agora está nessa alma. E essa alma agora está toda deformada. Imagine agora uma bomba nuclear na mão de um ambicioso. É destruição. Então aqui nós ficamos agora hiper, mega, super megalomaníaco egoísta. Cheio de poder. Exatamente, cheio de poder, cheio de poder. Poderes sobrenaturais. O que o Senhor faz? É como que ele pega essa alma e faz assim, ó, acopla nesse corpo. Você está proibido de manifestar isso. Você está proibido de liberar isso daqui. Agora, você precisa de Jesus para reativar esse espírito, e esse espírito vai ter que trazer domínio para essa alma de novo. Quando essa alma for regenerada, restaurada pela palavra, então ela é de novo aliançada nesse espírito, e agora eu passo a operar debaixo desse poder e não desse. Por isso, o primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Entendeu? Entendeu isso daqui, irmão? Se você não entender isso daqui, você nunca vai entender como saciar a tua vida. Pois bem, veja só. Exatamente, Alba.
Qual é o contexto desse tempo agora? Qual é a doutrina desse tempo? A doutrina desse tempo é despertar um poder sobrenatural de cura, de transformação, de unção. Mas na onde? Aqui, na alma. É isso que as teorias de inteligência, de coach, de tudo isso está liberando. É isso daqui que elas liberam. A alma, o poder da alma. Porque isso daqui não é novo, meu irmão. Só está mudando com um ar de ciência, mas isso daqui é esoterismo. O que, que o esoterismo faz sempre? O esoterismo, ele faz o quê? Ele libera o poder da tua alma. Ele desacopla a tua alma do teu corpo. Você agora não mais vive junto. É como que um desacoplar. Não, você consegue de novo andar pelo poder da tua alma, pairar sobre o cosmo, receber essas energias e você pode se mover em um sobrenatural. E realmente é um sobrenatural. Entendeu? É realmente um sobrenatural. As pessoas sentem, as pessoas se movem, elas curam, elas recebem cura, mas tudo pelo poder da alma. Tudo pelo poder da alma. Você entendeu? Ou seja, é liberar a potência da tua alma para funcionar. Pode, como ser humano, sim, mas como cristão, não. Porque aí eu estou operando no poder da velha natureza. A minha alma não foi regenerada. A minha alma só está um bagaço. A minha alma não tem nada de bom. Irmãos, desculpa a expressão que eu vou usar e a expressão que eu tenho usado. Sabe como chama isso? Isso é o orgulho. E Jó, ele falou isso. Ou a minha, como é? A minha justiça se renova em mim. Ou seja, eu sou a fonte de renovação da minha vida. Sabe por que muitos estão doentes? Eu vou usar esse termo. Isso é chamado de retroalimentação. Imagine você confinado. Olha a expressão, é nojento, mas vamos lá. Imagine você confinado em uma gaiola e você recebe 3 quilos de comida e você come 3 quilos de comida. Depois você vai ter que defecar e comer, defecar e comer, defecar e comer. Ou seja, você está se retroalimentando. Você ingere, expele, come, expele, come, para que você se nutra. É isso que acontece com quem se nutre com que aquilo que a alma produz. A tua alma só produz coisa ruim, de você só sai coisa ruim, e você se auto se alimenta disso. E isso vai trazendo uma enfermidade, uma enfermidade, uma enfermidade atrás da outra. Por quê? Porque você está se alimentando daquilo que você está expelindo, e você se alimenta de novo daquilo que você expele, e você se alimenta de novo daquilo que você expele. Então, todo mundo que se alimenta pela alma, ele se alimenta de coisas que estão sendo expelidas pela própria alma, ou seja, coisas ruins que a alma produz, é o que você se alimenta. Aí entra tudo aquilo que a gente fala: egoísmo, chateação, briga, contenda, facção, injúria. Ou seja, todos os sentimentos ruins eu trago como nutrição de novo para minha alma. Eu não recebo alimento novo, porque só tem alimento novo quando vem do meu espírito. Aí é comida fresca, aí é comida nova. Fora disso, é retroalimentação. Eu estou me alimentando de resto dos outros. Às vezes você não está alimentando do que você defeca, mas você está alimentando do que o outro defeca. Ou seja, meu irmão, você está se alimentando do, desculpa a expressão, do cocô do outro, você entendeu? Por quê? Porque você está comendo aquilo que alma está produzindo. Alma produz. E alma, meu irmão, só vai produzir coisa ruim. O que sai de alma é sempre daquilo que sai coisa ruim. O que sai do espírito é comida fresca e nova. Por isso Jesus diz: eu tenho uma comida para comer. E essa comida vocês não podem comer ainda. Você entendeu? Essa comida é minha. Por quê? Qual que era a comida de Jesus? Fazer a vontade do meu Pai. Mas fazer a vontade do meu Pai não é fazer religião, é obedecer. E eu só posso obedecer se o meu espírito está vivo. E até aquele momento, ninguém tinha um espírito vivo a não ser Jesus. Por isso ele diz: a comida que eu como, a comida que me alimenta, vocês não comem ainda, porque vocês não têm o espírito vivo e vocês não recebem no espírito, vocês recebem na alma. Somente quando o espírito de vocês estiverem vivo e a revelação de vocês estiverem viva, aí vocês recebem comida fresca.
E aí vocês se alimentam dessa comida. E essa comida traz vida. E aí ele diz: eu sou esse pão da vida. E quem come de mim, come vida. Quem come de mim não morrerá. Por quê? Porque você está comendo através do Espírito. E o Espírito está nutrindo a tua alma. E a tua alma está trazendo cura para o teu corpo. Então veja só, querido, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que todas as vezes que eu tenho revelação de quem é Jesus no meu espírito, e é isso que você precisa buscar, meu irmão, a tua oração daqui para frente é: Senhor, eu preciso te conhecer no meu espírito. Eu preciso receber, eu preciso entender quem o Senhor é no meu espírito. Eu preciso receber essa luz no meu espírito. Eu preciso que o meu espírito te conheça e não só a minha alma. Eu não preciso saber que o Senhor é bom na minha alma. Eu preciso me relacionar com essa bondade no meu espírito. Porque o dia que o meu espírito tiver revelação, o Senhor traz a revelação de quem eu sou. É imediato. O dia que o meu espírito falar: você é o Cristo, esse Cristo, ou seja, esse Deus, o próprio Cristo, ele já traz, é uma resposta imediata, é um feedback. Eu tive a revelação dele no meu espírito e logo meu espírito traz para minha alma a minha identidade. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, você é filho de Simão e você é pedra. E sobre essa revelação que você acabou de falar, é essa revelação que edifica a minha igreja. E agora eu te dou. Aí, meu irmão, aí você entra no reino. Eu te dou chaves do reino. E agora, meu irmão, tudo que você acessar no reino está liberado para você. Você abre e fecha. Você libera e não libera. Ou seja, o reino está liberado, porque agora você entendeu no teu espírito e você é filho. E como filho, você tem identidade. Como identidade, você tem governo. E como governo, você tem autoridade. Vai, meu irmão, pode ir. Você entendeu? Então, o que mais nós precisamos nessa temporada, meu irmão, não é só conhecimento, mas é revelação. O meu espírito precisa saber. O meu espírito precisa se relacionar. O meu espírito precisa estar ligado intrinsecamente com o meu Deus. Senão, não vai. Senão, eu continuo vazio. Irmãos, aí vem. Qual é o problema que nós estamos vendo nessa geração? Alma vazia. E uma alma vazia, veja só, ela sempre vai se mover em agrados. Preste atenção nisso. Estávamos em uma reunião nossa do profético aqui da igreja local e falava exatamente esse ponto. Nós estávamos estudando o Atmani e trazemos esse ponto. Veja só. Nosso ministério aqui em Comodoro, ele é muito orgânico. Ele não tem... É difícil até de falar, mas ele não tem muitas coisas. A gente não faz muitas coisas. A gente deixou de fazer muitas coisas. E trabalhamos bem orgânico mesmo, bem naturalzão. E aí eu disse assim para a galera, falei: olha, repare que na nossa igreja as pessoas entram nela animadaços, mas depois elas simplesmente fazem assim, ó, elas somem. E aí depois que elas vão de novo, obrigado. Depois que elas vão de novo, dá um upgrade. E por quê? Porque todo mundo chega aqui buscando aceitação. Então eles chegam buscando ser visto. Todo mundo chega, é raro um que chega com a identidade de filho. A maioria chega órfão. E a nossa igreja não se move por tarefa. Então, meu irmão, você pode fazer o que for, isso não chama a atenção da gente. O que vai chamar a atenção de quem você é. Não adianta você fazer tudo e a gente saber que você não é nada daquilo que você faz. Você está na igreja todo dia, você faz isso, você faz aquilo, mas, meu irmão, a gente conhece a pereba que está na tua alma. Então, para mim, não adianta de nada. Então, a gente sempre vai trazer uma palavra de correção. Você entendeu? A pessoa se mata de fazer, nunca vai ter meu irmão, não, vai te curar, né? Por quê? Porque não adianta você ser perebado fazendo coisa. É uma pereba em movimento. Então, isso vai trazer mais prejuízo do que benefício. Para nós e para a pessoa. E aí, o que que começa a fazer? Só os antigos sabem, né? Então, veja só. O que que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa pessoa, ela começa a fazer. Começa a fazer. Mas ela vai ver por um tempo que ela não vai ter nenhum feedback nisso. A alma dessa pessoa não vai ser
elogiada, a alma dessa pessoa não vai ser engrandecida, a alma dessa pessoa não vai ser. Não, a gente não tem esse negócio de, ó, muito bom, ó, parabéns. Pelo contrário, né? Tem sempre palavras, querido, ó, você tá errado, toma vergonha, faz o que você deseja, vai lá. Quando a pessoa, então, ela começa a não ter essas palavras de incentivo, o que que acontece? Logo, a alma dessa pessoa passa a ser desnutrida. E se a alma passa a ser desnutrida porque não está sendo alimentado por essa energia, o que que acontece? Se desmotiva. Porque aqui, tipo assim, se você quer ir à igreja, você vai, meu irmão. Se você não quer, problema é seu, não é meu. Se você quer se santificar, se santifique. Se você não quer, azar é todo seu, não meu. Você entendeu? Vai chegar um momento que você não vai aguentar ficar no meio da igreja. Porque nós estamos buscando algo no sentido de uma vida mais centrada em Cristo. Então, veja só, ninguém vai te obrigar a fazer as coisas. E ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Esse é o lema da nossa igreja. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Então a gente está cortando 90% das atividades da igreja, nós estamos cortando, porque 90% da atividade da igreja tem que ser feita em casa. Discipulado, oração, jejum, cuidado, é em casa, não é na igreja. Então eu não vou fazer o que você tem que fazer. Então vamos lá, se você não quer fazer, o problema é seu. Você entendeu? Mas depois não venha falar que o trem tá ruim, porque as ferramentas nós estamos te dando. Deixa eu só colocar aqui para carregar só um pouquinho. Então veja, dentro disso, as pessoas passam então a ficar desanimadas. Por quê? Porque não há motivação. Porque eu estou fazendo e ninguém está vendo. Não há irmão, que legal. Eu não estou dizendo que a gente não faça, né? Mas é poucos, ou seja, é ínfimo em torno daquilo que a gente produz, os elogios, essas coisas, né? Então a pessoa passa a não ter mais motivação de servir. E é aí que nós trabalhamos. Você serve a Deus porque você tem uma recompensa ou você serve a Deus porque você já entendeu que foi recompensado com a vida? Ou seja, eu sirvo para receber, esse é o escravo, que eu trabalho pelo meu salário. Ou você é filho, que você trabalha porque você já recebeu a herança. E agora, meu irmão, eu tenho uma herança para cuidar. Entendeu a diferença? O escravo, ele trabalha porque no final do mês ele tem o salário dele. E se ele não trabalhar, ele não recebe salário. Esse é a alma. Eu tenho que fazer porque senão no final do que eu fizer, eu não tenho meus mimos, eu não tenho os meus reconhecimentos, eu não sou valorizado, eu não recebo o meu valor. Então eu preciso trabalhar para receber os meus valores. Agora o filho não. O filho já recebeu a identidade dele. O filho já entendeu quem ele é. O filho já tem herança. E por ter herança, eu já não trabalho. Aí eu não trabalho forçado, eu já trabalho com muito mais esforço. Se você pegar, vamos lá, funcionário e patrão. Meu irmão, o patrão trabalha muito mais do que o funcionário. O funcionário trabalha 8 horas por dia e vai embora. O patrão não, meu irmão. O patrão é 24 horas por dia pensando como vai solucionar os problemas, como vai pagar as contas, o que tem que fazer. Então não tem hora para um patrão. Então veja, para um escravo, ele tem hora na igreja. Para um filho, meu irmão, todo momento é hora. Para o escravo, ele tem um momento dele. Para o filho, todos os momentos são momentos. Então a diferença de você trabalhar com um escravo e com um filho é isso. E a diferença de ser escravo de filho é aonde eu recebo a revelação. Por isso, eu termino aqui dizendo isso. Irmãos, veja só. Eu dou uma outra chave desse mês, né? A gente sempre fala. Lembra que cada mês nós enfrentamos uma guerra específica que é
também mencionado como um signo dos zodíacos, né? Uma influência, uma frequência de contaminação. Nós estamos falando de Issacar, e Issacar é aquele que recebeu, aquele que recebeu as estruturas. É uma estrutura forte, ele trabalha. Mas também um mal disso é que ele viu que a terra era boa e se sujeitou ao trabalho escravo. Então a gente vai ver alma cheia e vazia. Mas quem é o enfrentamento? Então a gente vai ver o jumento, que é aquele que carrega, e foi o jumento que carregou Jesus. E nós vamos ver em contrapartida o boi, que é um comando de Afrodite, o touro, que ele tem uma força, mas a força dele é a força da idolatria. Você entendeu? O boi, ele sempre está linkado às idolatrias e à promiscuidade sexual. Toda vez que fala do boi, ele vai falar, né? Veja, toda vez que a gente menciona a questão sexual, a gente menciona da vaca e do boi, não é isso? São os símbolos que é mencionado. Né? Ah, a pessoa é uma vaca, desculpa a palavra, mas por quê? Porque é uma pessoa que não tem nenhum limite sexual. Ah, a pessoa é um boi, é um chifrudo. É por quê? Porque essa questão sexual, essas questões da idolatria e essa questão da promiscuidade sempre está ligado a esse símbolo, a vaca e o boi. Agora, o jumento, ele já está ligado ao trabalho, ele está ligado às cargas, está ligado a uma identidade. Então, veja só, quem carregou Jesus não foi um boi, quem carregou Jesus não foi uma vaca, quem carregou Jesus foi um jumento. Então, quando nós falamos da revelação, nos torna, entre ponto, um jumento. Você entendeu? Nos torna alguém que vai carregar a glória. Então, se eu estivesse na igreja, eu ia falar, cumprimenta o jumento que está do teu lado, mas vamos lá. Mas, em contrapartida, a gente tem que entender que se eu operar em uma alma vazia, eu vou ser arrastado por Afrodite. Qual é o contexto desse mês? A ociosidade, a alma vazia, os desesperos de uma alma que está ociosa, que está exuberante no seu auge de vazio, e as águas amargas começam então a entrar, e nós não estamos sendo ministrados pelas águas doces. Então veja só, eu preciso me nutrir da revelação, porque senão eu me entrego às paixões. Então esse é um tempo onde as paixões estão batendo na porta. Esse é um tempo onde as águas estão batendo na porta. As águas amargas, os traumas, os desvalores. Ninguém me ama, ninguém reconhece o que eu estou fazendo. As coisas não estão... ninguém está percebendo o meu trabalho. Ou seja, começa agora a vir um monte de situação, um monte de situação que está sempre relacionada a uma alma vazia. Sempre uma situação que está sendo relacionado a uma desventura, porque esse é o contexto onde Afrodite começa agora a procurar os vazios. Vamos para um texto bíblico. Quem lembra do que aconteceu na primavera, quando os reis saíam para a guerra? Davi ficou em casa e caiu em adultério. Gente, é muita coincidência o tempo. Nós vamos ver primeiro mês Ares, segundo mês Afrodite e terceiro mês filosofia, Atenas. Então, quando a gente começa a olhar para isso, Davi não foi para a guerra e foi seduzido pela promiscuidade. E ali trouxe uma consequência terrível para a vida dele. Então, veja, primeiro mês, passamos. É o mês do Cordeiro. Pão sem fermento, é o mês da adoração, é o mês do avanço, é o mês dos decretos. E o segundo mês é o mês agora primeiro mês, o Cordeiro. O segundo mês, agora, a revelação do Cordeiro cura minha alma. E o terceiro mês, eu manifesto isso no meu corpo. Então, nós vamos ver. Primeiro mês, Nissan, o Cordeiro. Segundo mês, nós vamos ver a cura do Senhor. E o terceiro mês nós vemos o quê? Zebulon. Quem é Zebulon? Os comércios, as saídas. Entendeu? Então, o mês que vem é o mês de novos empreendimentos.
Mês que vem é o mês de avançar. É o mês porque eu já recebi toda a revelação que eu precisava. A minha alma já está não mais grudada no meu corpo, mas no meu espírito. Eu tenho a revelação de quem é Jesus. Primeiro mês. Agora eu estou recebendo a revelação de quem eu sou. A palavra está curando, está me direcionando, está trazendo todo o alinhamento. Por quê? Porque o mês que vem, meu irmão, meu corpo começa a receber a frutificação, novos empreendimentos, novos recursos, novas frentes de trabalho, novos direcionamentos. Por quê? Porque o Senhor começa a avançar. Eu me alegro no Cordeiro. Dois, Issacar, eu me alegro dentro da minha casa física e emocional e depois eu me alegro nas minhas saídas. Eu recebo no meu espírito, eu alinho a minha alma e eu manifesto no meu corpo. Assim é a primavera para mim. 3 meses. Nesses 3 meses, o Senhor vai alinhando. Então, se você perdeu a revelação do Cordeiro, meu irmão, a tua alma está com fome. E ela vai receber tudo o que Afrodite tem. Mas se o teu espírito recebeu a revelação do Cordeiro, a tua alma está se deleitando na palavra. Essa tem sido a minha oração nesses dias. Senhor, eu preciso te conhecer mais. Porque, meu irmão, cada vez que a gente descobre um pedaço de Jesus, uma faceta de Jesus, uma característica de Jesus, meu irmão, a tua alma tem tanta potência, mas não é mais potência da tua alma, já é o poder do Espírito. Então, por isso, meu irmão, que a tua alma seja saciada na palavra, que a tua alma seja saciada na luz que o teu espírito recebe, que a tua alma receba alimento novo. Nós proibimos, em nome de Jesus, de você comer dejetos que são produzidos por almas e pelo cosmos. Mas nós proclamamos que o teu espírito verá quem é Cristo, reconhecerá Cristo, se aliará ao poder do Pai e você receberá identidade. Em nome de Jesus. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim comigo. Meu Pai, eu te peço perdão por me alimentar do que os humanos produzem, do que as almas produzem, do que esse mundo produz. Mas hoje, Senhor, no poder da unidade da igreja, eu peço que a tua palavra alinhe o meu espírito. Senhor Jesus, eu quero te conhecer todos os dias da minha vida. Eu sei que existem coisas que eu nunca vi. Eu sei que o meu espírito ainda não viu tudo que precisa ver. Mas é no meu espírito que eu quero hoje. E para esses próximos dias, receber do Senhor toda a luz, informação, revelação. Porque eu sei que somente quanto eu te conhecer, o Senhor desvendará quem eu sou. E eu serei saciado. Em nome de Jesus. Que as águas doces do Senhor mate a minha sede. E que as águas amargas sejam trocadas do meu corpo e da minha alma. Eu saio de Mara, eu saio de Lodebar e vou para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.